Então nós vamos falar hoje sobre o cálice. E esse cálice, ele é uma medida de Deus. E a gente vai aprender hoje que na Bíblia existem padrões. E quando a gente identifica esses padrões, revela-se a forma de trabalho de Deus. E por que a gente tem que saber a forma de trabalho de Deus? Quando a gente entende, não dá para entender tudo, ninguém entende tudo de Deus. Mas quando a gente entende como Deus trabalha, isso facilita para a gente compreender as coisas da fé e as coisas que acontecem ao nosso redor no decorrer da nossa vida. Tem gente que, por não entender o trabalhar de Deus, até desanimou da fé, nem acredita mais, porque não entendeu. Então nós vamos falar hoje sobre o cálice e o segredo da medida. Para começar, e prepara que a primeira revelação já é para sacudir o inferno, amém? Gênesis capítulo 15, 12, fala sobre a aliança de Deus com Abrão. Ainda era Abrão, né? Gênesis capítulo 15, verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Até aqui. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, né? Não é isso? Deus bate um papo com Abraão, que na época era ainda Abrão. E a Bíblia diz que caiu profundo sono sobre ele, grande pavor, cerradas trevas. Quem via, se alguém viu, né? Parecia que Abraão estava morrendo. Imagine uma pessoa sonolenta, umas densas trevas, umas nuvens pretas em cima dele. Quem visse de longe disse assim: ei, já era, alguma coisa deve. A gente tem que entender que tem situações que quem olha de fora pensa que nós estamos endemoniados, que a gente está perdido, que a gente está na tábua da beirada. Mas não. Quando Jesus estava na cruz, quando ele estava crucificado, humilhado, todo mundo pensava que aquele homem estava sendo derrotado. Não, ele estava vencendo. Diga amém. Ele estava vencendo. Então não se preocupe com o que os outros pensam de você, não, porque talvez para eles você é um derrotado que não vive a vida e diz assim: você está se perdendo em vez de você viver a sua vida. Não, você está ganhando a sua vida, porque quem perde a sua vida, ganhá-la-á. Então diz assim:
Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Estava falando de quem? De Israel no Egito. Deus estava avisando para ele que a posteridade dele ia ser humilhada. O bom é que tudo está na mão de Deus. O teu futuro está na mão de Deus. E existe, creia, existe um roteiro da tua vida. Você sabia disso? Ah, pastor, mas deu tudo errado. Deu tudo errado porque você não entendeu o roteiro de Deus. Porque quem é o autor da tua história é Deus. Deus é que tem que escrever o seu roteiro. Você tem que seguir o autor, mas é o autor e consumador da fé. Aí sim. Deus revela para ele o seguinte: olha, a galera que está vindo aí, a geração que está vindo aí na frente, ela vai ser peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e vai sofrer por 400 anos. Você lembra que houve uma fome muito grande na época de José? Houve uma fome muito grande. E José, Deus deu uma sabedoria muito grande para ele para administrar. E a família dele estava lá em Canaã. Canaã não manava leite e mel. Nessa época foi uma fome, uma seca. Mas no Egito estava arrebentando. Por quê? Porque Deus deu sabedoria para José. E na época boa, das vacas gordas, ele foi lá e juntou. Diga amém. Foi lá e juntou. E aí o que ele fez? A família estava em Canaã, trouxe para o Egito. Disse: não, vem todo mundo. Aí veio todo mundo para o Egito. Foi aquela maravilha. Só que José morreu. E depois que José morreu, aí veio um faraó que não conhecia José. Houve uma falha, porque era para esse faraó vir e dizer assim: quem é esse povo? Alguém tinha que dizer assim: esse povo é o povo do homem que salvou a terra do Egito. Mexe com ele não. Amém? Era para alguém do Egito dizer assim: esse povo aí, ó, tinha um homem descendente desse povo que salvou toda a terra com a administração na época que veio a seca. Então não mexe com esse povo. Mas aí o próprio povo egípcio, o próprio povo egípcio não reconheceu o que foi feito. Era para reconhecer, mas eles não reconheceram. Eles não reconheceram. E aí veio outro faraó, pegou o povo e disse assim: não, vocês vão trabalhar para mim agora como escravo. E aí começou a escravidão. Pastor, mas Deus permitiu? Permitiu. Deus permitiu. E Deus permite essas coisas? Permite. Você é livre para fazer o que você quiser. O roteiro é dele, mas você segue se você quiser. E aí Deus já sabia, né? E falou para ele: olha, vai ser o seguinte: eles vão ser peregrinos em terra alheia, serão reduzidos à escravidão, e eles serão afligidos por 400 anos. Na verdade, teve até um acréscimozinho, né? Foi 430 anos. Mas aí Deus vai e fala com Abrão o seguinte: mas eu vou julgar a gente a quem tem de se sujeitar. Deus estava falando para Abrão
que ia pegar o Egito. Entendeu? Deus falou para Abraão, ele não toca no nome do Egito. Amém? Não, ele não toca. Ele não toca no nome do Egito. Você vê que Deus escreve a história e deixa ela em aberto. Escreve a história, mas deixa ela. Não falou do Egito ali não. Hoje a gente sabe que é o Egito, que foi o Egito. Então Deus disse, eu vou julgar essa terra, esse povo, que Israel vai se sujeitar a eles. E depois sairão com grandes riquezas. Olha só que lindo. E foi justamente o que aconteceu. Você vê que, onde está o nome de Moisés aqui? Não apareceu. A história estava ali, estava escrita, mas você vê que ele não falou no nome do Egito, não falou no nome de Moisés, mas estava ali, porque Moisés foi usado como libertador. Está entendendo? Pastor, e o cálice? Aguenta firme, é isso? Aguenta firme. O próprio povo do Egito encheu Israel de ouro. O próprio povo do Egito, toma aí, ó, vai lá. Aí ele fala da morte de Abraão, fala sobre até o velório ele fala aqui, né? Fala tudo. Mas quando chega no versículo 16, ele volta um assunto. E ele diz assim: na quarta geração tornarão para aqui. Para aqui aonde? Para Canaã. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Agora a gente chega no cálice. Então Deus revela para Abraão que na quarta geração, entenda, os amorreus. Mas quem são esses amorreus? Espera aí. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O que significa isso? Olha só, segura aí, segura a revelação. Deus disse que estava esperando algo. Para quê? Para que Israel voltasse para Canaã. E o que Deus estava esperando? Ele disse: olha, na quarta geração vocês vão voltar para Canaã, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Quem são os amorreus? Os amorreus são os primeiros moradores de Canaã. Israel foi para o Egito. Já viu aquela história de saiu para dançar, perdeu o seu lugar. Eles se apossaram daquele lugar. Israel foi para o Egito e eles tomaram conta. Aí esse povo amorreu. Lembra que quando vai falar lá, já fala um monte de povo, Jebuseu e não sei o que, entendeu? E o cananeu, que é o povo daquele lugar. Aí Deus, olha só a revelação, Deus fala assim para ele: bom, vocês vão voltar para lá, mas aí está contando aí umas 4 gerações. Por quê? Porque ainda não se encheu a medida de iniquidade deles. Deus é muito justo. Pense na justiça, é Deus. Pensou em justiça, lembre-se de Deus. Deus disse assim: eu vou botar vocês de novo nesse lugar, mas para botar vocês nesse lugar eu tenho que ser justo. Aquele povo está fazendo besteira, aquele povo está fazendo coisa errada, mas como eu sou justo, eu tenho que esperar encher a medida da iniquidade. Aí está a revelação de como Deus trabalha. Como que Deus trabalha? Deus trabalha com cálices. É por isso que tanto no final da história, você vai lá que termina com os cálices da ira de Deus. Tudo que se encheu vai ser derramado. Tudo que se enche, derrama. Então,
Por isso que você lê em Apocalipse, o cálice da ira, derramou a taça e tal. É porque existem medidas, e as medidas estão aqui, vai enchendo, vai enchendo. E Deus disse assim: eu vou voltar vocês para Canaã, mas quem está lá está fazendo potoca, mas eu tenho que esperar a medida. Na hora que eu estava meditando sobre isso, veio no meu espírito o seguinte: olha para cá, pecado, maldade, iniquidade. Veio certinho. Minha esposa estava do lado, ela até regalou o olho. Ela sabe quando não é o marido dela. Pecado, maldade, iniquidade. Deus trabalha com a medida do cálice, para a minha vida, para a sua vida. O pecado, errou, caiu, machucou, tem que ser gelão, né? Então, caiu, errou, está aqui, resolve, arrependeu, resolve. Maldade, a pessoa que faz o mal para alguém. Iniquidade, está fazendo mal, mas acha que é bem. Está fazendo errado, mas acha que não é errado. Quem faz maldade e diz assim: eu sou ruim mesmo. Eu sou ruim mesmo. Eu sou ruim. Tem gente que diz assim, faz a maldade e diz assim: eu sou ruim mesmo. Eu sou ruim mesmo. Eu não presto mesmo. Quem pratica a iniquidade faz o mal e diz assim: é pela democracia, é pela justiça. Sacou? Faz o mal e diz: eu estou fazendo isso para o bem da nação. Agora você vai ver um monte de pastor preso. E eu vou dizer uma coisa para você. Olha, escute. A solução não é o povo nas ruas. Porque não é o povo nas ruas que muda situações espirituais. Porque a situação do Brasil é espiritual. O que muda a situação são orações. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. E isso, ainda que os céus estejam cerrados, fechados. O que muda, o que mudaria a história, era o povo todo, de todas as igrejas, estivessem unidas, orando. Mas tem líder que diz assim, sabe por que eles não se juntam? Porque tem líder que diz assim: não posso misturar o vinho, não posso botar em odre diferente. Você está compreendendo? Aí sofre, porque os grandes líderes não se misturam. Eles são muito santos, eles não se misturam. E Deus gostaria que todos se unissem e pedissem a Ele. Então, a iniquidade está no topo. Faz o mal e não acha que é mal. Lembra do Hitler? Ele fazia o mal, mas dizia assim: não, é porque a gente precisa levar uma raça a uma raça melhor. Então tem que ser essa raça aqui. Entendeu? Então, Deus espera, porque Deus é justo. Os amorreus estavam num lugar que não era deles. Mas Deus é justo e espera, como ele diz aqui, Deus é lindo, né? Olha como Deus diz. Versículo 16: na quarta geração tornarão para aqui, para Canaã, porque não encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então a justiça de Deus espera o pecado, a maldade, e quando chega na iniquidade, que dá a medida, Deus julga aquele povo. E assim é a nossa vida. Deus trabalha dessa forma. Quando chegou a medida dos amorreus, Deus foi lá, libertou Israel, levou ele para o deserto e levou ele até Canaã.
E a Bíblia diz que esses amorreus, os bichos eram grandes, hein? Até o povo de Israel disse assim: a gente, em vista deles, nós somos igual gafanhotos. Mas Deus foi lá, deu a medida deles, e disse: agora você vai desapossar. O que você entende com isso aqui? Olhe para cá. Tem coisa que é sua, mas está na mão de amorreus. Tem coisas que são suas, mas não estão nas suas mãos. Estão nas mãos de outras pessoas. Pastor, isso é bíblico? É. Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, verso 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá o quê? Dá trabalho. Para quê? Para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Diga aleluia. Você entendeu aí? Deus disse que dá trabalho para o pecador. Para quê? Para que ele ajunte, amontoe e depois dê para aquele que agrada a Deus. Então, amado irmão e irmã, tem coisa que é sua, no roteiro de Deus é seu, mas não está na sua mão, está na mão do pecador. Alguém vai comprar uma casa linda, maravilhosa, e depois vai ter que sair às pressas, viajar às pressas, e vai te vender barato. Alguém vai montar uma empresa perfeita, linda, maravilhosa, mas alguma coisa vai acontecer com os sócios e eles vão ter que passar para você. É assim que funciona. Diga amém. Amém. Tem gente lustrando coisa, que é sua futuramente. Então tem coisa que é sua, mas não está nas suas mãos. Está na mão do pecador. E o que falta, pastor? Falta eu falar mais em língua? Não. Falta eu sapatear mais no fogo? Não. Falta a medida sua? Não. Falta a medida dele chegar. E ele vai perder o que ele tem e vai ser passado para você. Pastor, como se chama isso? Justiça. Justiça. Deus trabalha assim. Deus trabalha assim. Pare de ficar procurando o erro em você, a não ser que tenha mesmo, mas pare de ficar se culpando, pare de ficar procurando o erro em você. O erro, não está em você. É questão de tempo. Para aquilo que você diz assim, não aconteceu, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é questão de tempo. Aquela pessoa pecadora, ela está pecando. Às vezes o crente fica assim, só falando. Quem fala muito, peca muito. Fecha a boca. Se você não fechar a boca, sua família não se converte. Fecha a boca e para de reclamar, para de murmurar, para de falar derrota, de falar que não tem mais jeito, falar coisas que Deus não pensa de você. Eu é que sei. Eu que sei que pensamentos tenho a seu respeito,
pensamentos de bem e não de mal. Para de pensar o mal. Para de se culpar. Existe algo acontecendo, movimentando, trabalhando para chegar naquela situação e reverter-se. Então, fecha a boca. Faz que nem Jó. Jó, a Bíblia diz que a vontade dele era chegar diante de um tribunal e soltar o verbo. Mas ele disse assim: mas a minha mão tampa a minha boca. A minha mão eu reprimo o meu gemido. Deixa Deus trabalhar da maneira dele. Pastor, o senhor falou de um padrão. Isso aí que o senhor está falando aí, se for versículo solto, abra a Bíblia em 1 Tessalonicenses. Talvez você ainda não está acreditando, talvez seja versículo isolado. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Agora, você já pensou se isso que Deus falou para Abraão fosse ouvido lá no Egito, lá dentro do Egito, lá com o povo escravo? Já pensou eles lendo isso? Ei, vamos ler aqui, vamos ler aqui. O que está dizendo? Está dizendo que serão 400 anos. É porque é o seguinte, povo de Deus, Deus trata de uma forma com nação. Por isso que a nação feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação tem que estar voltada para Deus. Por quê? Porque as sentenças sobre nações são 7, 40, 400. Geralmente pessoas ficam em 7, às vezes 7 anos. Depois eu vou falar sobre, veio no meu espírito há umas semanas atrás falar sobre consequência de pecado. Porque se apaga o fogo, fica a fumaça. Às vezes o que a pessoa ela está sentindo hoje é a consequência. Mas depois a gente fala sobre isso. Já pensou o povo soubesse ali, rapaz, espera aí. Está escrito. A gente vai sofrer, mas Deus disse que nós iríamos sair daqui e com riqueza, e que Deus iria nos dar a terra que mana leite e mel. Imagine uma pessoa lendo isso, talvez até desanimasse, talvez nem acreditasse, como acontece hoje. Tem coisa que a gente lê na Bíblia e não acredita. Às vezes até finge que acredita, mas não acredita. Então, por isso, nunca fale: fulano não tem jeito não. Meu marido tem jeito não. Aquele ali, só Deus. Não, nunca fale, porque Deus pode mudar tudo. Assim, Deus pode mudar a sua família assim, Mas para de falar. Não fale coisas. Deus tem um roteiro e deixa o roteiro seguir. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que todos vós, recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus.
porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então a Bíblia fala aqui, que tinha um povo que não deixava evangelizar. Eles queriam falar a palavra e eles não queriam que chegasse até as pessoas o evangelho. E isso, a Bíblia diz que eles, diz assim, e a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. Quer dizer, aquela atitude de não deixar pregar o evangelho, aquilo ali estava enchendo a medida dos pecados. E o próprio escritor diz assim: a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Quer dizer, não deixar pregar o evangelho, isso enche a paciência de Deus. Alguma vez você já disse assim: olha, rapaz, eu estou por aqui. Rapaz, isso está me enchendo, né? O incrédulo fala assim: você está enchendo o saco, não é? Então a pessoa diz assim: você está me enchendo, eu estou por aqui. Se você tem um limite, se nós temos um limite, entenda, Deus no julgar dele tem um limite. E o limite, nessa palavra aqui, era pessoas que não deixavam o evangelho ser pregado. E isso enchia a paciência de Deus. Está entendendo? Então isso é um padrão. Você vai ver Jesus falando sobre medida. Então, amado irmão e irmã, hoje a gente sabe que tem uma régua medindo. Tem algo acontecendo. Talvez você diz assim: você acha tão longe a conversão do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, mas você sabia que talvez o seu esposo está aqui no pecado, ou talvez até na maldade? Onde o seu marido está, que você diz: esse aí, se tem jeito não, ele está ainda no pecado, talvez na maldade. Ah, pastor, e se ele estiver na iniquidade? Deus vai pegar ele. Deus pega, pastor, Deus pega. E quando pega, meu irmão, então, se o teu filho está no pecado, entenda, para Deus virar a vida dele, é um sopro. Amém? Deus age assim. Se tiver na maldade, é por isso que você vê na Bíblia escrito assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quer dizer, a iniquidade é o topo para o julgamento de Deus. Mas ainda que a sua família esteja na iniquidade, que é fazer o mal e dizer que está fazendo bem, mesmo assim, a coisa melhor do mundo, quer dizer, é melhor cair nas mãos de Deus. É melhor do que nas dos homens, dizia Davi. É uma verdade. Para finalizar, hoje, o retrato do Brasil é isso aqui.
É isso aqui. Você olha para o Brasil hoje e você diz assim: não está acontecendo isso, não é possível. Não é possível que estão soltando bandidos por causa da abordagem errada. Estão soltando bandidos. Estão soltando bandidos. As pessoas estão fazendo o mal, dizendo que é para o bem, dizendo que não é errado. Estão caçando mandatos que foram eleitos da forma correta, no voto. Estão caçando e vão caçar mais, e vão caçar um monte. O Brasil, uma boa notícia, eu acredito que o Brasil não está no pecado, não está na maldade, ela está chegando na medida da iniquidade. E o que é que vai acontecer, pastor? A Bíblia diz: a ira, porém, sobreveio sobre eles definitivamente. Sabe o que é que vai acontecer? Em breve, se você crer, talvez a gente espere um pouquinho mais, mas o Brasil será definitivamente julgado. Deus vai trazer juízo sobre essa nação, porque a medida já extrapolou. O que eu aconselho para nós? Fique bem bonzinho, fique bem na fé, fique bem santificado, porque o que vai vir sempre é derramado. E você sabe, quem está na chuva é para se molhar. Então Deus vai mandar juízo sobre essa nação. Aconselho a arrumar um guarda-chuva, se abrigar, para não pegar em você. Fique bem bonzinho. Então, povo de Deus, você santifique, guarde o seu coração, guarde mesmo, porque vai vir uma enxurrada de justiça sobre esse país. E se a gente tiver meio barro, meio tijolo, vai pegar na gente. Então vai para debaixo do guarda-chuva da graça, fica na fé, porque isso aqui, quem viver verá. Quem entendeu?